dia a todos. Bom, a gente está começando a nossa segunda aula, agora, nossa segunda visita do curso. A primeira visita a gente foi numa escola do Grupo Garoa, que são os meninos formados na escola da cidade. Foi super interessante, eu acho que o pessoal se surpreendeu um pouco, até porque a gente recém-formado, isso fica meio assim, mas a escola é muito bonita. Eles se dedicaram muito, né? A gente teve todo esse tato e a gente muda para cá para uma escala que é totalmente oposta à escala que a gente estava. Uma escala de cidade, de metrópole, né? Não uma escala de bairro, que é uma escolinha particular, né? Lá era uma obra particular, de um proprietário com 2 lotes urbanos e tal. Aqui já é um outro desafio muito maior, que vocês todas, mulheres, né? Eu acho ótimo isso. Eu vou explicar melhor. Eu vou fazer uma apresentação, que nem com a minha colinha, que nem eu fiz da outra aula. Aqui a gente tem com a gente a Leda, que eu também fiz uma outra colinha aqui, não vou mostrar agora. Silva Prado, que ela é conselheira do Conselho Gestor da Obra da Urbanização do Sapê. Então ela está acompanhando há muito tempo já todo o processo, está lutando por todos os direitos, pelas todas as conquistas que eles têm como direito, né? E a Leninha Nascimento é ex-conselheira, gestora, mas ela ainda não conseguiu abandonar, pelo que eu entendi, esse fardo junto, né? Então elas vão contar um pouco também da parte mais do dia a dia da gente, do processo. Aqui tem a Caterine Otondo, que ela é arquiteta e urbanista, doutora pela FAUSP em 2013, professora do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, USP, desde 2015. Inclusive tem alguns estudantes de São Carlos que vieram participar, o professor também. É organizadora das publicações Otondo, Caterine, Casa Butantã, do Paulo Mendes da Rocha, que teve lançamento recentemente lá no IAB, da editora Ubu, e das maquetes de papel da editora Kozak Naif, que também é um livro do Paulo Mendes da Rocha, super interessante para quem não conhece, de 2008. A Marina Grinover, que agora eu vou abrir para todo mundo, mas é aniversário dela hoje. Então, no dia da aula ela veio no aniversário, é muita honra, acho que tô, né? Então, eu fiquei sem jeito quando eu vi no Facebook, mas eu falei, não é possível, cara. Então, não sei, mas eu 2 vezes mais feliz com você estar disponibilizando seu tempo para vir aqui no sábado. Ela é arquiteta e urbanista, doutora pela FAUSP em 2015, professora da FAUSP desde 2016, professora da Escola da Cidade desde 2005, acho que foi o ano que eu tive aula com você, inclusive, né? Professora da FAP desde 2015, organizadora dos livros Silvana Rubino, Marina Grover, Lina por Escrito, acho que vocês conhecem também, é um livro super interessante, da Kozak Naif em 2010, e das maquetes de papel junto com a Caterine Otondo em 2008. Elas são sócias do Base Urbana, que é o projeto... Eu vou ler a descrição porque eu acho que a gente pode até pegar essa deixa para começar a nossa conversa. Elas descrevem que é um hub de arquitetura que trabalha com o conceito de base desde 2007. Agrega equipes multidisciplinares e arquitetos parceiros para desenvolver ações projetuais. O nosso projeto de arquitetura transforma o espaço em diferentes escalas, em um processo participativo, personalizado e criativo. Para a Base Urbana, este transformar passa pela busca de um equilíbrio entre o mundo existente, a natureza, a técnica e as pessoas. O nosso trabalho é um processo colaborativo que acontece em resposta ao contexto do lugar e das pessoas nele envolvidas. Tem uma metodologia que eu acho interessante ler também, que é a Base Urbana coordena equipes e projetos interdisciplinares e aplica uma metodologia própria. Os projetos contemplam da ideação à execução, oferecidos em módulos projetuais, desde o estudo de viabilidade até a gestão orçamentária e cronológica das obras. Eu acho que é interessante também dizer que esse projeto era quando vocês tinham uma formação anterior à Base Urbana, que era a Base 3, que inclusive
há exatos 2 anos atrás a gente estava visitando a Escola Vera Cruz com um curso, que também eu acho que aí o Sérgio Kipnis também participou do projeto, eu acho que teve gente que foi aqui nessa visita. Então mostra também as diferentes frentes de atuação do escritório, também está numa escola particular no bairro da Vila Beatriz. Então, eu achei o escritório, vocês estão organizando agora recentemente, para quem não sabe, elas estão organizando junto com o Centro Cultural São Paulo um debate sobre o papel da mulher na arquitetura, né, que acontece do dia 16 ao dia 19 de maio. É isso, né? Daí terão várias palestras, workshops e tal, então tem que fazer a inscrição. Não sei se já está esgotada, Não, mas... até segunda-feira. Então, chama Onde Estão as Mulheres na Arquitetura. Eu acho que é interessante, ainda mais porque o escritório é uma formação de mulheres, né, as 2 sócias fundadoras, e eu acho que é um tema que a gente pode tocar um pouco aqui também, dado que a gente tem pouquíssimos escritórios só de mulheres em São Paulo. Então, e a gente está com esse debate enorme, todo esse tema recorrente dentro da discussão, tanto política como social, do papel das mulheres. Então acho que pode ser também um caminho para a gente tocar. E eu achei mais legal ainda que as 2 que estão no Conselho Gestor são 2 mulheres também que devem ter certamente tem um papel fundamental para tudo isso ter sido construído, né? Então eu acho que vocês podem, bom, não sei se vocês quiserem começar falando um pouco do escritório, da formação da base, do conceito de base. Porque normalmente a gente tem estúdio, tem ateliê, tem escritório, né? A base é um outro nome que, enfim, eu pelo menos não estou muito acostumado com esse nome. Eu acho que seria legal explicar para eles. Pode ser? Bom, então, primeiro, muito obrigada, Marco, todos vocês. Sabadão de Sol, a gente aqui. Obrigada por lembrar que hoje é meu aniversário, mas depois de uma certa idade a gente toca a vida. Eu acho muito bacana a gente poder conversar sobre arquitetura no lugar onde ela acontece. Para nós essa é uma questão importante, a base. Também arquitetônica, né? Quer dizer, qual é o contexto, se trata esse lugar, enfim, que a gente pode conversar um pouquinho mais para frente. Mas sobre o escritório, eu acho que tem uma coisa que nos motiva, e que acho que essa palavrinha foi muito bem achada entre nós, que é pensar que a arquitetura é um trabalho coletivo, multidisciplinar, e que a gente queria que o nosso canto fosse um chão ou um lugar onde esses processos criativos pudessem acontecer. Então a base, ela é a nossa sede, é a casa onde a gente chama todo mundo para pensar arquitetura, para desenvolver arquitetura, para refletir sobre as condições da nossa sociedade e o campo da arquitetura. Essa característica da gente estar envolvido com pesquisa, com ensino, é porque a gente não separa a atividade profissional da atividade de reflexão sobre o trabalho e sobre o que a gente faz, né? Então, uma coisa alimenta a outra e a base, ela é, digamos assim, os nossos fundamentos e também um lugar onde a gente pode compartilhar e receber e trazer parceiros, sejam outros arquitetos, né, como no caso do Jorge Pessoa, que fez com a gente aqui o projeto do Sapé, que era nosso sócio, como outros arquitetos, o Sérgio Kipnis, o Marcelo Suzuki, o Marcos Acaiaba, enfim, outros parceiros que a gente chama, e os engenheiros, os moradores, os paisagistas, os gestores públicos, que são outros profissionais envolvidos nas questões urbanas, na questão da transformação do espaço, enfim. Eu acho que é impossível fazer arquitetura sozinho. E a gente pensou que a base seria um nome bacana para essa atividade da rotina do criativo, que é junto com outros, sejam arquitetos, sejam outros profissionais. O que mais que eu conte? Não, da nova formação, né? Porque da nova formação. Vocês saíram do Base 3 e a base urbana virou base urbana em 2015. O Jorge virou um outro caminho e a gente ficou nos números, né? Com equipes
de gêneros variados, assim. O outro dia eu estava lendo sobre esse assunto, porque a gente está estudando, e os pesquisadores da Unicamp dizem que existem 46 gêneros. 46. E a base, enfim, não tem preferência, quer dizer, a gente tem preferências pessoais, mas isso acho que não vem ao caso. Mas eu acho que as mulheres têm um lugar que ainda está sendo construído como valor, né? A gente tem uma sociedade muito patriarcal, mas existem muitas lideranças hoje conduzidas por mulheres, né? E acho que é um desafio, uma responsabilidade, são múltiplos papéis e que a gente, pelo menos aqui na base, gostaria muito de compartilhar com os homens. A gente não gostaria de fazer essa conversa sozinha. A gente acha que essa conversa é uma troca, principalmente com os homens, que sempre tiveram nesse protagonismo e que agora são uma minoria na profissão. Então, como é que a gente pode construir juntos lugares de respeito, de igualdades, né, de transformação, enfim. Acho que isso a gente pode deixar para cuidar na próxima semana durante o seminário. A gente trabalha junto desde 2007, mas a gente fez a FAO juntas. Vou contar um pouquinho assim esse currículo. A gente, enfim, estudou na mesma sala de aula durante os 5 anos da FAO, fez a revista Caramelo juntas, fomos do Grêmio, da FAO. Você foi do Grêmio? Não, do Grêmio esse pedaço eu fiquei. eu passei. E daí a gente foi trilhando caminhos paralelos. A KT morou fora do Brasil, eu tive uma empresa de construção e quando a KT voltou de viagem em 2006, a gente, enfim, se juntou para estudar. A gente estava querendo fazer mestrado já e a gente se juntou para estudar e para trabalhar, porque a gente não via também que isso fosse uma coisa separada, como eu falei. E desde então a gente trabalha junto e compartilha junto as nossas experiências de ensino. E o Jorge, naquele momento, também nos convidou, a gente começou a fazer um trabalho juntos, a gente ganhou uma concorrência, enfim, foi assim que a Base 3 nasceu. Depois ele resolveu trilhar um outro caminho e a gente transformou a Base 3 em base urbana. Então, a gente é de uma geração dos anos 90, né? A gente se formou em 93, mas a gente está junto desde 2007, com trabalhos, filhos e essas coisas no meio do caminho, que acho que são questões também importantes para pensar. E o nome Urbana, dá a entender para quem vê de fora que é um nome que talvez traça um viés de preferência de projetos no escritório, né? Ou não? Na verdade, projetos públicos, projetos que têm um caráter com uma escala maior, não sei. A gente, assim, quando a gente foi mudar o nome, foi muito difícil, porque também, uma coisa que você também, a gente já era reconhecida como professora, já tinha publicado, mas a gente achava, assim, que era meio o lugar onde estamos, né? A cidade. A gente gosta muito de pensar que a arquitetura, no fundo, a gente está pensando a cidade, o lugar onde todo mundo mora, assim, né? Mas não quer dizer que a gente não pense, assim, no território como um todo, né? Mas eu queria falar um pouco do começo da obra do Sapé, né? Aproveitar que as nossas amigas estão aqui, né? E a gente começou, foi muito bacana, assim, porque o Sapé foi um dos primeiros projetos. O escritório estava em formação também, sabe? E foi muito difícil pra gente, com 2 anos, né, de escritório, 2, 3 anos de escritório, conseguir entrar nessa complexidade, né? E eu acho que o conselho gestor, na época, foi poder estar com eles, né, fazer as reuniões e tal, foi fundamental para a gente conseguir fazer um projeto mais colado, né, na realidade daqui possível. Assim. A gente tinha muita aflição de fazer uma arquitetura que não tivesse nada a ver com as pessoas que estavam morando. Então eu lembro que a gente, né, fez o levantamento de casa por casa. A gente teve a difícil tarefa de decidir quem que ia ser removido, quem que ia ficar. Lembra? No começo foi muito difícil esse processo. E reforçou essa ideia de que a gente não consegue... não era uma decisão da arquitetura. O desenho ele ia vir junto, assim, sabe? Com essas conversas e tal. E isso foi até hoje. Você vê, a gente já faz... Quanto tempo? Faz 3 anos quase que a gente acabou o projeto.
Mas a gente continua aqui de alguma maneira, né, conversando, preocupados com o futuro, mesmo que a gente não esteja contratado para fazer esse futuro, querendo saber o que está acontecendo, porque de alguma maneira, né, isso nos pertence também. E a experiência do Sapé acabou influenciando o jeito que a gente vê o mundo, o jeito que a gente vê os nossos projetos. Então, seja agora fazer uma casa, uma escola, a metodologia, o jeito de encarar o projeto, eu acho que tem uma matriz aí no Sapé. Acho que toda vez que a gente vem aqui, a gente se emociona, assim, né? Porque para nós é parte da nossa história mesmo. Acho que teve uma coisa que a gente aprendeu junto com o Sapé e que acho que dá para dizer que isso é uma virtude desse processo de trabalho. A gente logo entendeu que o desenho podia fazer a tradução dessas várias vozes, porque tinha o conselho gestor, mas tinha as diretrizes da prefeitura, mas tinha as demandas técnicas da Sabesp, mas tinha a quantidade de dinheiro disponível, e tinha o cronograma de obra, quer dizer, tinha uma série de outras vozes e outros pares, além de nós e da comunidade, e que era preciso equacionar. Quer dizer, o projeto ele foi sendo um veículo de equação entre todas essas vozes, todos esses poderes e desejos, né, porque são questões complexas que estão envolvidas, mas acho que tinha um consenso, digamos assim, de que a gente precisava priorizar a melhoria das qualidades ambientais para a maioria das pessoas e a valorização e a oportunidade de deixar o espaço livre e público no máximo possível. Quer dizer, então, desde o desenho, depois que virou o lote dos condomínios, que era uma exigência de lei, assim, era para tudo ser o mais público possível, era para que tudo pudesse ser visualmente mais integrado, visualmente mais acomodado a uma existência topográfica, a uma declividade de percurso, as ruas do entorno. Quer dizer, acho que quando a gente for passear, vocês vão ver que o Sapé, o projeto ele está encaixado. E esse encaixe ele foi fruto de muita conversa e de muita escuta das pessoas que estavam envolvidas nesse processo, que era o conselho gestor e todos esses empreendedores públicos, social, né? A Cobrap, que estava aqui fazendo trabalho de levantamento, de mapeamento, as diretrizes da Secretaria da Habitação, os convênios com saneamento básico, áreas verdes, subprefeitura. Enfim, todas essas entidades, digamos assim, tinham suas demandas, suas diretrizes e suas limitações para o Sapé. E o desenho, ele sempre procurou ser essa convergência de intenções. Então ele é um desenho que não tem uma lógica de forma, ele é uma lógica das conversas, do que a gente foi conseguindo transformar, de como a gente conseguia entender, de como a gente conseguia traduzir tudo que se falava e tudo que a gente tinha de informação técnica para um desenho bidimensional. Então tem questões e nuances que são desse processo mesmo. Agora, acho que tinha uma coisa como diretriz nossa, que a gente também sempre quis, assim, é que o Sapé pudesse fazer a costura, esse desenho pudesse ser uma costura com a cidade que estava em volta, porque quando a gente veio aqui nas primeiras visitas, assim, a gente percebia um grande isolamento dessas construções e da dificuldade que era transpor o próprio córrego, da dificuldade que era descer as escadarias, da dificuldade que era perceber como é que essas construções estavam se relacionando com a cidade que tem em volta. Que é uma cidade bastante bem equipada, tem um monte de escola, tem várias escolas públicas, tem campo de futebol com clube público, tem UBS, tem campos de futebol mais para lá que são de escolas com função social, quer dizer, tem praças, tem hospital, tem maternidade, tem vias de comércio, tem linha de ônibus, quer dizer, o Sapé está inserido numa condição urbana muito privilegiada.
Ele está numa periferia da cidade, mas numa periferia que se estruturou já. Muito diferente de outras periferias que estão numa borda muito desassistida daquilo que é a infraestrutura urbana. Então, era um gesto mais simples do ponto de vista também das intenções de projeto. Era um desenho que fizesse essa costura, que ligasse o Sapé a essa cidade de uma maneira mais franca, mais generosa, mais aberta, né? Assim, a luz que tem, fala a verdade, hoje a luz que tem no Sapé é incrível. E era uma luz que não existia, porque era tudo muito fechado, muito adensado, com muitos riscos, com muita precariedade. Porque o rio enchia muito, né? E tinha muita gente morando em cima do rio. Então, isso era de cara, enfim, não só por uma imposição de lei, de segurança pública, né? Mas de cara isso se apresentou como uma oportunidade de diretriz do projeto. Tem um moção, parece um mural aqui do lado, nesse corredorzinho, que tem umas fotos de antes e depois. Ah, tem aqui também. Ali também. Então acho que tem a maquete, inclusive, isso. também. Depois vocês podem acabar a conversa, vocês dão uma olhada e tal. Vocês vão ver que tem uma coisa interessante, porque não tinha um terreno, sabe? Não era um lote que a gente ocupou. Esses lotes foram criados. Então a gente fez a implantação a partir dos espaços que o rio, primeiro a gente desenhou o rio, depois desenhou os lotes que sobraram, assim. Então, vocês vão ver que são formas que não são formas naturais da cidade. Foram, né, que a gente foi encaixando. Às vezes a gente mudava o tamanho do lote para poder preservar algumas casas que a gente achava que era importante, né? Ou não, estica daqui. Vocês veem que é tudo meio... A implantação ela é toda meio encaixadinha, não só na topografia, mas também numa questão de regularização fundiária. Assim. Foi muito interessante esse processo, que começou de fato com o desenho do território, que rua, onde a gente achava que era bonito, que era importante cruzar, né? Não tinha nenhuma dessas ruas transversais, a gente criou essa daqui e a do F, que a gente vai ver lá na frente, porque de fato a cidade chegava e parava no Sapé, não tinha essa comunicação. Então o nosso primeiro trabalho foi esse, assim, formar esses lotes onde as unidades novas iam ser construídas, porque de cara a prefeitura falou, não vai dar para remover todo mundo, né? Então a gente teve que ajustar, ver quem podia ficar, quem ia. E isso foram, né, um ano de trabalho, né? Até antes de começar a desenhar os prédios, que foram as últimas coisas que a gente desenhou. Sim. Né? E aí acho que tem uma coisa legal que a gente levou para o desenho dessa arquitetura essa estratégia de encaixe. A gente tinha que encaixar. Então, se vocês forem olhar os prédios, por exemplo, a circulação horizontal, a vertical e o volume onde estão as unidades, eles são separados. Porque foi a estratégia espacial que a gente encontrou para conseguir encaixar uma certa homogeneidade, uma certa seriação, digamos assim, que era uma exigência das construtoras e dos consórcios, que a gente não variasse muito vãos, que a gente não variasse muito sistemas, etc. Mas se acomodar a uma topografia que varia, a uma geometria de lote que varia. Então, a gente separou tudo isso. É claro que agora estão juntos porque são edifícios, mas se você olhar, são elementos arquitetônicos espaciais que configuram as edificações e eles foram pensados separadamente. A outra coisa que a gente percebeu, por frequentar muito o Sapé durante o processo de levantamento e de mapeamento, era a virtude das escalas, das diferentes escalas que os espaços vazios entre as casas existia. Então, os pequenos alargamentos de patamar na hora de entrar na casa, a escada que começa, mas que ela depois termina um pouco mais para frente, gira um mini quintalzinho, a roupa que fica para fora, a bicicleta. Essas coisas foram virando indícios para nós de que a gente precisava também escalonar as áreas livres. Então a gente tem o grande parque, daí a gente tem pequenos espaços, então tem pequenas pracinhas, a gente vai passar por elas, elas não estão completas, elas não foram executadas totalmente, mas dá para identificar. Depois a gente tem os pequenos nós na borda das casas remanescentes, e eu não sei se a gente vai conseguir andar nas vielas, mas existem pequenos pátios nas vielas. A ideia que a gente tinha é que os moradores pudessem discutir o que fazer nesses espaços. A gente tinha um menu, digamos assim, de atividades, tinha desde assim plantar uma árvore, pôr um banco, até fazer churrasqueira,
coaradouro, horta, enfim, composteira, tinha vários programas assim que a gente foi descobrindo junto aqui na conversa e que a gente queria que a gente levasse isso também para dentro das novas edificações. Então os espaços de transição entre o dentro e o fora do condomínio, dentro e fora da casa, também são escalonados, os corredores, os alargamentos. Tudo isso foram estratégias de gestão do espaço, de projeto, de desenho mesmo, que foram sendo descobertas no nosso olhar aqui, na nossa convivência e na troca com as pessoas todas que estavam participando desse processo. Foram descobertas, assim, foram coisas que a gente foi descobrindo. Os edifícios são só residenciais ou vocês tiveram... A gente teve que mudar, a gente que sempre quis o uso misto. É, um mito. A gente queria, os primeiros projetos tinham creche junto, tinham comércio. Aqui, nesse lugar onde a gente está, teve um desenho que tinha uma grande área comercial, com várias lojas, vários serviços, tinha uma biblioteca. Porque a gente removeu muitas lojas, né? E gente que vivia dessas lojas, dos mercadinhos e na verdade nunca conseguiu fazer e ainda não consegue fazer. É um problema que... falar a palavra da moto, mas é de gestão. Se a SEAB se organizar, uma gestão a gente consegue fazer. Não é um problema de desenho que não cabe. E nem um problema de lei, é um problema de gestão. Mesmo. Quem que vai cuidar, quem que vai manter, quem que vai vender, quem que vai se incumbir de uma enfim, burocracia jurídica e administrativa disso. É isso que brecou. Porque é uma forma, quando você cria esses comércios, serviços, é uma forma de você gerar trabalho para o pessoal da própria comunidade. Você está tirando o trabalho de muita gente. E o que aconteceu com esse pessoal? Vocês tiveram eles tinham loja aqui, onde abriram a loja de baixo? Eu não sei se vocês sabem. Não entendi a pergunta dele. Ele quer saber se o pessoal que tinha pontos de comércio, as cabeleireiras, os botecos que a gente acabou desmontando aqui, Sim. Onde foram parar essas então, pessoas? Muitos deles abriram mão do próprio negócio, né? E estão trabalhando em empresas terceirizadas, ou seja, de empregado, né? Tem alguns aqui que continuam no aluguel social, mas aqui mesmo dentro da comunidade, que conseguiu de uma maneira ou de outra fazer um barzinho, vende um doce, vende uma bebida. E assim eles vão levando, né? Porque, infelizmente, o projeto dizia, sim, que haveria comércio, né, Leda? Ponto de comércio, e não tem mais. Isso aí deixou de existir. Então, eles estão vendo, eles conseguem... Nós, seres humanos, graças a Deus, a gente consegue somos um pouco dotados de inteligência e, no entanto, não as aproveitamos todas. Mas, de alguma maneira, de alguma forma, alguns usam um pouco da sua inteligência para fazer um cantinho aqui, outro ali, um vende uma roupa, outro vende um sapato, um vende uma coisa, outro vende outra. E assim vai virando. Mas a maioria deles tem comércio fora, não aqui no Sapé, mas fora, em Cotia, Itapevi, esses lugares. Isso, eles estão fora, eles não estão todos aqui na comunidade e na cidade de São Paulo, estão no entorno também. Sabe uma coisa que eu acho que é importante, que ajuda a entender o que aconteceu? Demorou muito entre a saída das pessoas e a volta das pessoas. E essa volta, ela ainda não terminou e ela não vai dar conta de todo mundo que saiu. Então, tem uma grande tragédia também, se você quiser pensar desse ponto de vista, que teve muito mais gente que saiu do que o que está voltando. E o tempo que as pessoas ficaram esperando é um tempo, sei lá, 3 anos, 4 anos na vida de alguém, você toma outro rumo também, entendeu? Você se reorganiza na sua vida, né? É muito tempo fora do lugar onde você estava, com a promessa de que você vai voltar, ou com a dúvida, né? Tem muita gente que saiu sem ter certeza se vai voltar, ou de quando vai voltar. Então, eu acho que tem é uma obra que tem um impacto social, com muitas virtudes, mas também com muitos problemas, por causa da morosidade do governo, por causa da morosidade da gestão, da morosidade da obra, que são causadas pela mudança de gestão pública, pela falta de dinheiro, pelas crises econômicas, pelos diferentes interesses e compromissos dos gestores desse projeto como um todo. A gente já está na terceira, né? A gente está na terceira prefeitura desde que a gente começou a trabalhar. Começou no Kassab. Começou em 2010. Que era quando a Elizabeth França estava nas... Os moradores que foram retirados, nesse tempo eles ficaram onde?
A prefeitura tem um programa que chama Aluguel Social, e porque está havendo um empreendimento público da secretaria, ela é obrigada a manter as pessoas próximo de onde elas moravam. Nem todo mundo ficou próximo, né? Mas ela é obrigada a pagar esse custo de aluguel para que as pessoas aguardem, sem mudar de escola as crianças, sem perder o ponto de trabalho, sem perder a sua convivência. Como não Mas vai não foi caber muito assim. todo mundo, essas pessoas que não conseguirem voltar Ainda Elas estão no continuam aluguel. vão ficar. Não, hoje até tem um mercado gigantesco de aluguel social na cidade. Não sei os números, mas já virou uma outra economia. Porque, inclusive, por lei, você não pode tirar a pessoa que está na casa dela sem que ela apresente o contrato do seu novo aluguel. O que aconteceu no começo, né? As pessoas no começo que foram saindo, elas conseguiam morar mais ou menos perto porque conseguiram lugar aqui. À medida que o mercado foi sabendo que existia essa verba, foi subindo o preço. Então, as casas, né, as últimas pessoas que saíram foram morando cada vez mais longe. Então, tem uma certa, assim, porque demora muito, dá tempo de até um novo mercado surgir, que é esse mercado do aluguel social. Então, hoje em dia, quando a comunidade já sabe que vai intervir, né, já tem um mercado em volta de aluguel social que se organiza muito rapidamente. E a prefeitura gasta muito dinheiro público com aluguel social na cidade inteira, não é só aqui no Sapé. Ou seja, a demora numa obra dessa não é interessante para ninguém. Pra ninguém. Nem para o morador, Ninguém. nem para a prefeitura, porque Não. todo mundo tem prejuízo. Tanto que as primeiras reuniões, né, Leda, as primeiras reuniões, com razão, ninguém queria sair. Porque se tava morando aqui, depois vai vir uma casa. Mas quando vem essa casa, né? Como que vai vir? Então, demorou até pra gente conseguir, todo mundo falar, bom, acho que agora vai. E você também, a obra, foi uma obra ainda que tinha um complicômetro, porque são 2 consórcios. A gente até hoje não entendeu por quê. Um ficou, que a gente chama de Sapé B, uma construtora, e outra com Sapé A. E a obra começou pelo córrego. Então, no começo dela, né, foi um caos, porque começamos a demolir as casas que estavam em cima do córrego e nas 2 pontas do rio até elas se encontrarem, né? Então era uma bagunça, porque também as casas não foram saindo ao mesmo tempo, a gente tinha que esperar. Então, para a comunidade, assim, eles estão desde 2010 vivendo em obra. Em obra que não Seu acaba bairro em nunca. obra. Então, é uma aposta e uma empreitada, assim, que é hercúlea, né, para quem fica aqui. É muito desgastante para quem fica aqui. E vocês veem, eu acho que até vocês podem falar um pouco melhor que vocês estão aqui no dia a dia, mas essa demora também vai fazendo o que? Quando inaugura um prédio, depois de 5 anos, o outro prédio também já está precisando de manutenção ou já começou a ser ocupado o espaço. Como é que funciona aqui esse processo? O intervalo não vai de 5 anos. O intervalo de entrega de um condomínio para outro está indo no intervalo de 1 ano. Só que os espaços vão sendo reocupados. Por quê? Porque nós não conseguimos manter aquele espaço sem ser reocupado. Aqui nós temos pouquíssimos problemas sobre isso. Só que tem um problema. Agora vai ser a entrega do G e nós estamos lutando para os espaços que tem aí para fazer novas moradias não ser reocupado. Só que nós temos certeza que vai ser reocupado. Por quê? Porque a licitação da prefeitura não saiu. A demora, a culpada da reocupação é a própria prefeitura. Por quê? Porque ela não tem um trabalho organizado. Eles não têm organização no trabalho deles. Se tem uma moradia, eles estão vendo que está correndo risco de ocupação, por que eles não entram com a licitação para ocupar, para fazer essa nova moradia? E a manutenção dos prédios, sim, a manutenção dos prédios precisa de manutenção, mas só que essa manutenção tem que ser feita pelo próprio condomínio. O próprio condomínio faz ela. Tem um síndico. Tem tudo que você. O condomínio, esses condomínios que elas projetaram, eles têm a mesma estrutura de um condomínio particular. A mesma estrutura. Só não temos porteiro, porque você sabe, nas condições que os moradores, de onde eles vieram, eles não têm condições de pagar um condomínio que dê estrutura para pôr um porteiro. Mas sobre documentação, sobre regra,
sobretudo é a mesma estrutura de um condomínio lá fora. Não tem, pra mim não tem diferença. Até tem muita gente querendo vir pra cá, né, agora. É. E teve problema de pessoal que voltou e depois vendeu o apartamento? Eu vou ser bem realista. Não tem muito porque eu fico em cima. Mas assim, Eu fico em cima. Aí eu descobri e já vou em cima, não quero nem saber. Porque nós estamos lutando muito. Nós lutamos muito. Elas têm consciência da nossa luta. Para lá na frente um morador chegar, um apartamento desse vender por 20 mil, 30 mil, eu não acho certo. Acontece, porque você sabe, o ser humano ele é capaz de tudo. Acontece. E a gente não vai ficar ali também vigiando 24 horas. Mas, sinceramente, os que eu descubro, passo e vai para a reintegração de posse. Porque se ele não está precisando, tem 1000 famílias no aluguel social. Se esse morador recebeu essa moradia e ele não está precisando, ele vai passar a moradia dele para outros que estão no aluguel social e estão precisando. O meu ponto de vista é esse. Que é desgastante você ficar em cima de projeto, correndo atrás de verba, porque isso daqui não é, porque elas têm consciência que não é o projeto. A prefeitura chega aqui e fala mesmo assim, eu vou fazer o projeto, e o morador fica ali de mão cruzada esperando a prefeitura vir. Não é isso que acontece na comunidade. Na comunidade tem pessoas que têm que ter coragem de brigar com a prefeitura. Porque se não for esse projeto mesmo, se não tivesse pessoas que corressem atrás, tivessem coragem de brigar, eu ia ter certeza que o projeto estava parado. Estava parado. Porque eu tenho certeza que lá na habitação eles me entendem como uma pessoa insuportável. Como uma pessoa insuportável, porque eu não estou nem aí. O secretário, entrou a gestão, a gestão tem o quê? 5 meses que a gestão está lá. Eu já conheço a maioria lá dentro. Por quê? Se eu estou num projeto, eu estou querendo benefício para a minha comunidade, se eu me dispor meu tempo a fazer aquele trabalho, tem que correr atrás. Eu tenho pouco estudo, mas eu agradeço a essa obra. Porque através dessa obra eu adquiri um conhecimento muito grande no poder público. Porque de Sabesp a tudo eu tenho todos os contatos. Tanto eu como a minha companheira. Você pode ter certeza, ontem é uma coisa que não convém isso aqui. Mas eu fui num certo lugar ontem à noite. Aí o cara chegou e falou, mas você quer a Leda? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, porque aconteceu um problema lá na minha rua. E eu fui na Sabesp. E ele falou, mas porque você não procura a Leda? Aí ele falou, mas eu não sei quem é ela. Aí ele falou, você não sabe, mas a gente tem o telefone dela. Porque é uma coisa que eu procurei fazer isso. Porque se eu estou para ajudar a comunidade, eu estou para ajudar a comunidade. quase uma prefeita aqui. Não é prefeita não, mas... Não, para você ter uma ideia, eu sou honesta com vocês. Eu e ela. Porque agora é em 3 em 3 anos. Em 2 anos tem a renovação de conselho. Eu não saio pedindo voto para ninguém. Eu não. Quer votar, vote. 3 mandatos. 3 mandatos da obra. Os 3 mandatos, nós 2 fomos eleitas. Ela não foi eleita agora pelo poder público. Por quê? Tem uma... A legislação não A permite legislação que não você permite tenha 4 mandatos. 4 mandatos. Para nós, porque os políticos podem. É. Vamos deixar claro isso, né, Leda? No quarto Nós não podemos, mas eles podem. Agora eu achei que estava pouco, esse daqui estava pouco, eu dei o meu nome lá no da saúde, no Conselho da Saúde. Falei, mas eu vou ver se eu tenho crédito mesmo. Quando foi depois da eleição, 3 dias me ligaram, dá para você vir aqui? Eu fui lá pensando que não tinha acontecido nada. Quando eu cheguei lá, eu tinha sido eleita no Conselho da Saúde também. Porque nós temos que lutar. Claro. Mostra a Político. importância do papel da cidade, tanto
a pressão das conquistas, né, com o poder público e tanto da manutenção que vocês têm aqui também, né? Tipo, os dois lados, porque não é só está pressionando também e o pós também, né? Essa preocupação que vocês têm. Porque se, vamos supor, hoje o novo, no passado não tinha isso, desse conselho de gestor, não tinha nada disso, não existia isso. Não. Foi na nova gestão que eles inventaram de fazer esses novos conselhos, mas na gestão do passada. Porque isso é uma norma do plano diretor de 2002, quando eles fizeram as EIs, lembra? Quando eles gravaram em 2004 as EIs, as EIs, para poder ser gerida e empreendida, ela obrigatoriamente tem que ter um conselho gestor que é composto de metade, um terço. Na verdade, é um terço moradores, um terço gestores da obra e tal, e um terço poder público. Então, logo que a gente começou, eles montaram um grupo, né? Vocês são do conselho também? Não, vocês eram? mas a gente fazia questão de frequentar. Não, mas Vocês elas iam nas reuniões, vinham. Toda reunião ela estava lá junto A com gente se nós. metia. Mas seria legal ser, né? Também os Tinha lá os representantes do empreendimento, né? Então que a tinha construtora tal, enfim, a gente poderia dizer, estamos representados, mas para nós essa troca, ela era um alimento, era fundamental. Eu achei bem interessante o trabalho deles, pela troca de experiência deles com a gente, porque teve o seguinte, nada aqui no projeto do SAPEF foi a prefeitura que falou, eu vou colocar. Eles nos trouxeram a proposta, nós abraçamos, fizemos a pesquisa, eu e a Leda, janela, porta, piso, grade no entorno do prédio, tudo, até essa grade aqui do rio, que o Verde colocou. Não foi a prefeitura que se dispôs assim, vou fazer dessa maneira, foi o morador que escolheu. Foi tudo, elas traziam material, o conselho aprovava, levava para a comunidade escolhia, nós trazíamos o retorno e o conselho passava para elas e assim ia sendo providenciado. E assim foi feita a execução de todo o projeto aqui. Dos que foi construído até agora, que chegou ao término, foi dessa forma que foi feito. Nada, a prefeitura decidiu que vou comprar assim, porta, tudo foi o morador que escolheu. Só que tinha aquela devolutiva, eles traziam a amostra, nós saíamos com os panfletos, conversava com a comunidade, dava devolutiva para eles e assim era sendo executada a obra, entendeu? E assim se passava para a construtora. Tinha aquele cara que queria o azulejo branco e preto por causa do Corinthians, lembra? Era. O cara cismou que o apartamento dele tinha que ser preto e branco, porque ele era corintiano, de maneira alguma. Queria que todo mundo tivesse azulejo branco e Pô, ia preto. ser bonito, hein? É legal, eu gosto dessa Você gosta E a execução. E durante a execução da obra, foi o morador escolheu que eles teriam as áreas frias com revestimento e os dormitórios e sala seria a opção deles. Só que nem assim não foi entregue como em condomínio particular, eles entregam só muitas vezes até na laje e com contrapiso, né? Aqui já foi diferente, aqui já veio com um piso que se você morador é contemplado, você não tem condições de colocar um piso da sua preferência, você tem condições total de entrar dentro de uma unidade e viver o tempo necessário que você puder colocar um piso, porque ele vem prontinho para você poder morar. Vem com lâmpada, chuveiro, pia, lavatório, vaso sanitário, pia de cozinha, vem com tudo. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Só vi aqui no Sapé até agora. Eu acho que é por isso que até os alemães, o pessoal da Angola, todo mundo vem aqui ver essa obra. E a gente fica orgulhoso, né? Porque a gente sabe que teve um dedinho da gente ali. Eu olho para o Sapé, eu não acredito que é o Sapé que eu vim morar aqui há 30 anos. A Leda veio há quase 35, né, Leda? Eu não acredita que a gente está vendo esse Sapé desse jeito hoje. É gratificante, a gente tem tropeço, tem pessoas que querem bater a gente, querem matar a gente dá um jeitinho, sai daqui, sai dali, e assim a gente está vendo a obra andar, né? E isso é muito gratificante. O meu maior orgulho é saber que eu colaborei para muitas famílias ter uma moradia digna.
Por quê? Morava na beira do rio, os barracos caindo. As E crianças, hoje né? você olha uma moradia digna. Porque, ser honesto, eu estava para sair daqui. Quando o Tem um projeto endereço, vinha, né, Leda? Quando o projeto veio, eu já estava saindo. Mas só que entrou a Elivânia e a Regiane, que elas conhecem, e elas entraram, foi uma guerra que elas travaram comigo para mim não sair, porque elas achavam que era fundamental eu acompanhar, ficar no projeto. Elas duas saíram, mas eu continuo aqui ainda. Só que eu tenho orgulho quando eu passo e vejo, olho para o Sapé, quem era o Sapé e quem é o Sapé hoje. E outra, tenho mais orgulho ainda de saber que tem muitas famílias. Eu sinto um prazer quando eu olho com uma família que ele fala, ó, eu te agradeço por nós ter aqui. Porque a maioria dos moradores, você sabe, o ser humano, eles são muito ingratos. Tem aqueles que, é uma porcaria, porque não sei o quê, porque tem gera muita conta. Esse daí gera muita conta. E quem não gosta de pagar conta, não ficou feliz. Você fala alguém que gosta de pagar Mas conta. aquele que tem a sua responsabilidade, não, mas você vai morar na moradia, você tem que saber a sua responsabilidade. Claro. Para quem tem a sua responsabilidade, tá feliz. Eu mesmo não era o que eu queria, não era o que eu queria, mas eu tô feliz no meu apartamento. Eu tenho prazer de entrar no meu apartamento, porque o meu apartamento é maravilhoso. O meu apartamento é maravilhoso. Eu fiz ele à vontade que eu tinha, o que eu tinha vontade de fazer, com as condições eu fiz. E eu não me envergonho de nenhum milionário entrar no meu apartamento. Porque eu fiz do meu sonho. A Leda mora no A. Foi o primeiro projeto que a gente fez. E outra, mora no melhor. E outra. Ainda tem um porém, né? Moro no melhor, na melhor vista. Na melhor vista. Ó, saio na sacada, vejo tudo. Vejo o Parque dos Príncipes, vejo a linha de ônibus bem na minha frente. Pôr do sol. Que andar fica? Eu moro no segundo. No segundo lugar. O A foi muito especial porque O a A gente... qual que é? É o o primeiro, lembra? A gente tava todo mundo ainda não sabendo como que ia continuar, como ia se desenvolver o projeto. E para nós, assim, desde o começo, essas passarelas eram muito importantes. E a gente foi descobrindo algumas brechas na lei que a gente também teve um pouco de malícia. Então, o A tem 3 quartos. E aí, quando a prefeitura descobriu que tinha um de 3 quartos, já era tarde demais. Mas foi uma brecha que a gente conseguiu, não na lei de ZEIS, na lei de que na época era condomínio residencial vertical, que a gente podia colocar a lavanderia para fora. Então, a hora que a gente andar lá, vocês vão ver que tem o corredor, que a gente... Tem a planta dele aqui, será? Tem a plantinha. O corredor normalmente é 52 1,20. metros quadrados. Aqui, ó. A gente fez o corredor de 1,50, né? A gente conseguiu alargar. Aí foi uma briga danada, falei, uma briga danada. Tem uma varanda. Tem de frente a... Depois eles cortaram as nossas asinhas, a gente... Aí eu pego. Não, e também teve uma... a hora que eles descobriram que a gente estava jogando as lavanderias para fora, e as lavanderias então não contariam como área construída, a gente conseguia ficar dentro dos 50 metros quadrados que era a lei, mas oferecer 52 metros quadrados de espaço privado. Né? Só que essas varandas eles queriam fazer mais curtas. Eles depois cortaram, mas a gente ficou tão inconformado que eles queriam tirar isso, esses 30 centímetros do corredor, porque a gente pensou, hoje as crianças brincam na rua e tal, mas a hora que sobe pro prédio, uma criança pequena não consegue brincar sozinha. Então a gente quis alargar mesmo, né, pra mãe poder ficar trabalhando e olhar a criança. E eles falaram, não, vai ser corredor de 1,20. Aí a gente contratou um orçamentista, que pegou o orçamento da obra e fez a conta da diferença entre um corredor estreito e um corredor mais largo. Daí a gente provou para a prefeitura que era 0,0022% do valor da obra. Então acabou o argumento e a gente conseguiu fazer. Mas foi assim, uma coisa de
Mas aí foi um esforço de vocês também. De Foi um entender ano isso. de discussão. Não, porque daí a gente descobriu que o único argumento da prefeitura era custo. Eles só sabiam falar de dinheiro. Dinheiro. Então a gente falou, então vamos falar na linguagem deles. Aí a gente contratou o nosso orçamentista, que é o engenheiro Mauro Zaidan, que conseguiu dar um argumento financeiro e daí a gente conseguiu fazer essas varandas que, né? No ar, né? No Daí ar. nos outros já. Está no ar, né? Daí As largas são só no ar. No ar tem 3 quartos, né? E as varandas são largas. É, Depois porque a gente você foi- tira uma área, né? Isso. Cada centímetro de um apartamento de Não, você imagina. 50 metros quadrados é valioso. Exatamente. Esses aqui tem 47 metros quadrados. Então, ali tem 10% de espaço a mais. É muito, é muito. E quando fizeram os apartamentos, consideraram também algum espaço que sejam comuns, como por exemplo a lavanderia, que poderia ser um espaço comum e são somente, eu não sei, 10 máquinas, e então as pessoas Uma lavanderia pidem compartilhada. Sim, assim. e compartilhem, e então assim poderia... A gente, antes de fazer o Sapé, a gente fez outro trabalho na Vila Leopoldina, com uma outra comunidade. E a gente aprendeu, assim, com elas, com essa comunidade, que o compartilhamento não é uma questão que você impõe, ela tem que ser construída, sabe? E a gente viu várias iniciativas onde essa lavanderia, que geralmente era no último andar e fazia um lugar comum, elas eram abandonadas, porque um grupo pegava para si e não compartilhava com ninguém, entendeu? Dominava. Então, o que a gente, e conversando com a comunidade também, o que a gente percebeu é que a lavanderia aqui no Brasil é um espaço importante da casa, né? Mas o que poderia ser compartilhado eram esses corredores. Então vocês vão ver que os nossos corredores, eles têm em geral 4 a 5 unidades, que aí sim o compartilhamento é possível fazer. Grandes espaços precisam de uma organização social e que não dá, que não cabe. Então, ficavam espaços ociosos. Isso que a Marina falou no começo, estava muito na nossa cabeça. Isso sim, a gente já tinha aprendido. A escala dos espaços, sabe? O que a gente chama de lá forinha da casa, né? Quando nas casas existentes, vocês vão ver, sempre tem um lá fora, onde a pessoa pode estender roupa, colocar uma bicicleta, um vaso e tal. A hora que sobe para o prédio, esse espaço se perde, a gente não queria perder. Então a gente começou a desenhar esses espaços externos para depois ir para casa. O apartamento quase foi a última coisa que a gente desenhou, mas sempre preocupado com essa relação do dentro e fora. Então a varanda, por exemplo, a gente conseguiu colocar varanda particular em todos os apartamentos, porque a gente achava importante. Isso que a Leda falou, sabe, eu estou na varanda, estou vendo quem está lá embaixo, né? Porque a relação com o teu vizinho muda completamente. A gente achava que esse olhar para a rua, tá perto, se assovia, ver o seu filho lá embaixo, vem comer e tal, é uma coisa que tinha que, de alguma maneira, permanecer. Outra coisa que a gente descobriu na brecha da lei, e que eu segui fazer nos 2 primeiros apartamentos, foi que a gente não tinha limite de gabarito, de altura do prédio. O prédio podia ser a altura que a gente quisesse. Então, a gente no último, só que pela lei brasileira, você só pode subir 4 andares, né? Sem elevador, né? Então o que a gente fez? A gente subiu 4 andares e na última laje a gente fez duplex. A gente conseguiu dobrar o número de unidades. Então dá para ver lá no A e no B, a última unidade é duplex. Também foi uma coisa conquistada, né? O duplex tem quantos metros? Também, tem 50 metros quadrados. Porque Porque a gente também fez um desenho onde ele cabia em cima, quer dizer, 2 apartamentos tem que caber em cima de um. Porque como a gente está trabalhando com alvenaria estrutural, a gente não podia ficar fazendo transição lá em cima no 4º andar, que também não fechava a conta. Então também foi uma ciência de geometrias aí, de tentar otimizar. Então os andares têm mais unidades, né? Porque a gente tem 5 pavimentos, além do térreo, né? E unidades para baixo, porque a gente conseguiu adotar a cota da rua de cima como a cota de acesso do térreo. Então desce 2 e sobe 4. Que é o tradicional projeto, enfim, de entrar pelo meio, subir e descer. Né? Interessante o duplex para este tipo de projetos.
Você sabe que foi um sucesso total, né? Lembra? Sim, claro. Nossa, a gente fez uma apresentação no céu. Aqui perto tem um céu. O céu Butantã não é longe daqui. Tinha muita gente, né? Tinha. E aí a gente foi pondo as plantas, explicando, aqui tem a varanda, então ficou assim, a hora que apareceu o duplex na tela, pessoas viraram aplaudiram. Não, mas com certeza. É legal. Eu gosto muito. Lembra a casa antiga. O sobrado, O né? sobradinho, porque tem a escadinha, entendeu? Então tem uma memória aí, tem uma coisa Claro. afetiva super interessante. Legal. Muito A legal. gente foi visitar o Jardim Edith também, que é aquele lá onde foi na Roberto Marinho ali, né? E tinha o duplex também. E eles tinham a mesma relação afetiva, assim, era impressionante. Impressionante. São duas perguntas. A primeira é para você, você chegou a comentar que tem gente que reclama, porque antes vocês não pagavam luz, água, nada, né? Aí quando vieram para o apartamento, como que foi essa transição? Que você tá habituada a não pagar nada e aí logo depois você tem que pagar água, luz, etc, etc. E a outra pergunta que você estava comentando que algumas unidades ficaram com 3 quartos e as outras com 2 quartos. Eu queria saber se vocês, quando vocês retiraram os barracos, se vocês fizeram um levantamento do tamanho da família, que família talvez precisaria ou não precisaria desse 3º quarto. Queria saber um pouco mais. Dá trabalho isso, né? Mas isso tem a cobrar. Dá sobre as contas, não é que não pagava. Muitos aqui pagavam taxa de água, taxa de luz. Muitos pagavam, muitos não pagavam, muitos pagavam. Só que lá no condomínio é regra normal. É regra normal. E outra, para eles reocupar essa unidade, eles tiveram que passar por uma reeducação. Uma reeducação. Uma reunião antes de mudar, 3 meses tem reunião para reeducar o morador. Nenhum vieram para ocupar a sua unidade. Eu não sabia que tinha que pagar isso, eu não sabia que tinha que pagar aquilo, não. Todos que vieram ocupar a sua unidade, eles já vieram cientes do que tinha luz, condomínio, gás, porque aí é tudo encanado. O gás é encanado, tudo. Aí o que é compartilhado, só o condomínio, mas o resto é tudo individual. Quem que deu esse curso para vocês de educação? Que é cobrar. É a Cobrap, Cobrap. com a habitação. Que são assistentes sociais aí. Assistentes sociais. Na verdade, esse trabalho aqui acho que foi muito primoroso também. Assim, Foi. Elas fizeram a assistência social já trabalhava aqui desde 2008, quando foi feito o primeiro cadastramento. Então elas são agentes sociais que têm uma familiaridade com o lugar. fazem a escolha das famílias também. E a gente tinha um levantamento muito detalhado de quantas pessoas moravam em cada família, enfim. É claro que de 2008 até 2010, quando efetivamente começou, a favela cresceu. Porque é isso, a hora que ficam sabendo, a gente tem uma demanda por unidades habitacionais na cidade que é muito grande, muito maior que o projeto do Sapé, muito maior que o dinheiro, muito maior que a gestão e o esforço, enfim. O problema é muito maior, né? Então a hora que ficaram sabendo, veio mais gente pra cá. E elas tiveram cuidado, inclusive, de anotar isso, de saber quem está aqui há mais tempo. Assim, elas tinham uma relação muito próxima com as famílias todas. E tem até hoje. Tem uma coisa que não se fala muito, mas o nosso projeto ele era para fazer o projeto de tudo, inclusive das áreas remanescentes. Então, nas áreas remanescentes, vocês vão ver mais no F, dá para ver, a gente redesenhou os alinhamentos das casas, os acessos. Todas as casas que ficaram têm esgoto, água e luz. Então, a infraestrutura era para todo mundo, para quem ficou e para as unidades novas. Então, a gente fez várias escadarias novas, água pluvial, drenagem, iluminação pública, lixo. A gente fez a conta do lixo de todas as unidades que ficaram. Então, a gente tinha um levantamento muito, muito, muito preciso. Ainda no F a outra construtora não fez, mas essa daqui já fez todos os alinhamentos e tal. Então, a gente conseguiu desenhar
toda essa borda, né, dos 3 quilômetros que são do parque até aqui a Politécnica. Esse desenho que a gente colocou no caderninho é o desenho completo com tudo isso que vocês estão falando. Que não era só unidade nova, né? Era para fazer tudo. Então, às vezes, por exemplo, dentro das casas remanescentes, a gente tinha que remover uma casa para passar o esgoto, né? E isso foi super legal, porque como o levantamento foi feito bem preciso, a gente às vezes desviava, falava, olha, essa casa está um pouco melhor, né? Vamos passar por aqui que é melhor. Daí vamos fazer um larguinho aqui. Foi bem assim, trabalho de formiguinha. E o levantamento foi feito pela Cobrap. Foi 2 tipos de levantamento. A gente tinha um levantamento topográfico que foi refeito 3 vezes durante o processo de projeto. E a Cobrap também fez uns 2 levantamentos. E a gente conversava com a Cobrap. A gente falava, bom, olha, aqui o esgoto não tem como, vai ter que sair barraco. Como é que faz? Ah, não, vamos conversar com as famílias. A gente, lá principalmente, onde tem mais denso que a parte remanescente, a gente vinha conversar. Putz, aqui moram 5 pessoas, aqui moram 2, vamos por aqui, sabe? E aí a gente ia decidindo também muito aqui, em contato com a Cobrap, eles faziam uma avaliação, essa família tem mais estrutura para sair, essa não tem. Tem uma coisa que eles chamam de xadrez, que às vezes a família tem que sair porque ela está em área de risco ou porque precisa passar uma infraestrutura. Mas ela não tem condição nem social nem econômica para pagar o financiamento, porque agora eles estão pagando o financiamento da Caixa Econômica Federal, né? Nem condição para pagar e nem estrutura social para participar dessa gestão mais organizada. Então faz um xadrez. Pega uma família que tem uma estrutura mais troca, né? em ordem e troca com essa família. Então e os barracos, daí essa família vem morar no barraco e a outra vai morar no apartamento. Então tem um xadrez, e aí você precisa conhecer a família, a história da família, de onde são as crianças, da onde vem a relação do casal, se tem informação, se não tem informação, se está empregado, se não está empregado. E isso a Cobrap sabia de todo mundo que mora aqui. E elas também ajudavam, né? Fazíamos as permutas, eu e a Leda. Saíamos até para o Jardim Jaqueline, lá do outro lado da Raposo, que é outra comunidade, procurando casa para poder ajudar essas famílias que a gente sabia que não ia ter como bancar um apartamento, uma unidade, pagar as contas, para fazer troca aqui também do outro lado, né, Leda? A gente foi também. Deixa eu só falar uma coisa que cabe na pergunta da menina. Você falou assim, como saber quem precisa de um 3 dormitório e um de 2, né? Aí o que aconteceu? A Cobrap fez um gráfico, nós temos família ali no ar de 14 a 7. Então eles sabiam, chamava 14, 13, 12 e assim sucessivamente até parar em 7. Aí foi feita a composição completa do condomínio A. Ali moram a... Não mais denso por ter mais quartos, mais denso por... Não, pelo número de membros, de pessoas da família, de 14, tivemos família com 14, com 13, né, Leda? Ali no teu condomínio parou com 7, né? Parou com 7. Aí depois veio pro B, aí começou do 6 ao 4. Aqui no C já foi do 3 ao 2. A maioria aqui é de 4 e 3, pessoas da família aqui no condomínio C. E assim eles conseguiram alojar todas as famílias. Tinha família também de 14 pessoas que não tinha condições de arcar com as despesas. Foi feito permuta, ela foi para outro local, a família foi para o apartamento dela. Uma coisa que eu acho que é importante, assim, que também acho que, enfim, ao longo agora dos anos isso também é uma mudança, uma ascensão, na verdade, né, dessas famílias, porque o Sapé tinha uma precariedade muito grande socioeconômica. Era das favelas onde as pessoas eram mais pobres, menos instruídas, menos organizadas. E esse processo longo talvez seja a única virtude. Pensar que durante esse processo todo mundo teve tempo de pensar, de se planejar, de fazer escolhas. Por exemplo, eu me lembro no meio, logo que começou a demolir aqui, tirar os barracos, ficava assim 2, 3 casinhas soltas, assim, tudo em volta demolido, ficava. E aí a gente falava, puxa, o que aconteceu? Ainda não achou a casa, mas calma que vai achar. Quer dizer, teve também um trabalho da Cobrap de dar tempo a um certo tempo, porque é muito violento tudo, né? E dá tempo da família escolher se ela consegue mudar, se ela quer mudar, se ela quer ficar.
esse tempo, acho que aqui tem foi escola, muito das permitido, Total, sabe? quantas famílias saíram? 1.100, mais ou menos. Não, 1.536 famílias. Ah, 1.536 famílias saíram. Quantas Saíram. já voltaram dessas? voltaram Umas 400 com o G. Com o G vai fechar 480. O nosso projeto no total tinha 900. Tá, então já era defasado. Já sabia que ia ter um déficit. então tem uma área de provisão aqui em cima. As áreas de provisão são lotes que a prefeitura compra ou agencia para poder, enfim, desloca, né? São áreas públicas deslocadas para dar conta dessa demanda. Aí, se der tudo certo, aqui cabem mais 300 famílias. Mas Daí tem fecha a projeto rolando, não? Tem. Depende do Dória agora um pouquinho. E Mas de tá quem rolando. que é o projeto lá, sabe? Nossa. Ah, também? Olha. Fazia Viela parte da Paz disso também é de aqui. vocês, né? Não, Viela da não. Paz não. E por que a licitação foi feita junto? É isso que eu não entendi Então, até é um hoje. pouco SAPE A e SAPE B. As licitações de obra, elas não seguem É pacote. o Porque a pacote licitação da Domênico social. Martinelli, ela é inclusa com a da Viela da Paz, que é lá em divisa com Taboão. Isso, exatamente. É isso que eu não consegui entender É que até eles fazem os hoje. pacotões, não dá pra entender também, é uma coisa deles lá. Esse pessoal da Cobrap é uma empresa privada, É, Tipo uma gerenciadora, assim. é, sim. É, Não, o trabalho, eu pessoalmente acho que é primoroso, assim, porque é um cotidiano muito intenso, muito duro, com uma infraestrutura que vocês podem ver que é bem precária também, mas tem uma atenção e um cuidado. São assistentes sociais, sociólogos, arquitetos. enfim, antropólogos, arquitetos, geógrafos, historiadores, que trabalham nessas empresas que fazem gestão social de empreendimentos públicos. Trabalho muito bacana, viu? Tem a Diagonal também, tem várias empresas que fazem. Eu tenho uma curiosidade agora, é mais o que significa sapé? Tem algum significado? Sapé tem. Era os primeiros moradores daqui. Tinha um mato. Era um mato. Que eles são usados para cobrir ocas de índios. Então ele é impermeabilizante, a chuva bate e ele não molha para dentro. Então, e aqui tinha muito, né? Então, meu sogro falava que ele foi um dos fundadores do sapé. Que aqui o pessoal vinha, que aqui em São Paulo tem uma aldeia de índio aí pro lado acho que da Paulista, sei lá para onde é, por aí, né? Não sou muito boa de lembrar essas coisas não, viu? Carapicuíba, então eles vinham tirar o mato aqui, o sapé. Aí por isso que ficou sapé. É tanto que as vielas foram dados nomes de índio, como é que chama? Itacaré, um monte de nome de índio que foi dado nas vielas. O Rodérico. É a arte do Adérico. Rodérico levou. Então é essa a origem do nome sapé. Acho que você falou esse negócio das vielas, a gente por acaso encontrou com o pessoal que está fazendo reunião aí dentro, e eles deram pra gente um negócio que chama Quebrada Maps. Eles estão fazendo depois a gente pode entrar para ver, mas eles estão fazendo um mapeamento de como a comunidade conhece os nomes das ruas e vielas, que não é o nome que a prefeitura dá. Que é oficial. É o nome do dia a dia. Daí eles estão desenhando um mapa, e eles se juntaram. Eu achei criar uma identidade, né? Essa viela teve um trabalho. Aqui, ó, depois se vocês quiserem ver, passar. Essa viela, eles não sabem o conteúdo dessa viela, mas nós essa viela teve um trabalho sobre escolher o nome dessa viela. Nós sentou com a Eletropaulo, com a Sabesp, teve um trabalho desgastante de uns 6 meses para escolher o nome de cada viela. Aí levou lá para a habitação aprovou, por isso que tem o nome da viela. Eles são estudantes, eles não conhecem, mas nós que sabemos a história do Daqui a pouco eles vão chegar em vocês. Eles vão chegar em vocês. Mas Eu sabe acho que é um uma processo. coisa importante, assim, que isso também foi uma coisa que a gente ajudou a pensar. Quer dizer, a ideia era que as vielas, que antes eram mais privativas, porque estavam muito enclausuradas, se tornassem passeios públicos. Por isso que agora elas têm nome. Nem todas puderam. Tem algumas que acabaram ficando mais beco e tal, ficaram ainda privadas, digamos. Então elas são dos moradores que
que acessam as suas casas por elas. Mas a maioria virou viela pública. Regularizou, né? Regularizou. Não era, né? Que era para inclusive chegar aos... Isso, e ter endereço, né? Para as pessoas poderem ter um Porque endereço. no passado era viela 1, viela 2, viela 3, viela 4. Agora não, agora tem cada viela tem seu nome. Iluminação. Bom, não sei se implantaram os postes, fizeram luz. Nas vielas? Não, ainda só os não. postes. Mas enfim, a previsão é que tenha iluminação pública, enfim. Eu questionei o menino que fazia o trabalho com a gente aqui no Sapé, o Bruno. O menino e a menina, né? O Bruno e a Cris. Eles falaram que a respeito da iluminação em vielas e na rua, a gente tinha que estar vendo com ilumínio. Que eles não faziam esse trabalho. Mas você escolheu tudo? Tá tudo lá, preparado. Com o meu juiz do Bruno. Essas unidades rápidas, elas ficaram fora do norte. Teve algum trabalho individual, alguma serviço que precisavam mesmo de uma atenção especial, que estavam precárias assim, ou que estava fora, Na verdade, não existe uma... Durante a obra, algumas casas foram reformadas ou retiradas a mais do que o projeto estava previsto. A gente até fez uma revisão disso em 2012, 2013. Mas, por incrível que pareça, não existe verba pública para reforma de moradia. Existe só para tudo que é espaço público. Então foi muito difícil isso, assim, quer dizer, Às vezes a construtora acabava assim, fazendo porque ia cair, né? Fazia por conta própria, porque teve casos não aqui que eles existe fizeram. uma permissão ou uma, sei lá, a gente chama de... É um empenho, né? Um empenho, não existe um empenho para isso. A prefeitura não pode reformar a casa. Quem está ali do lado, né? Uma transformação acontecendo aqui. Essa para nós sempre foi uma grande questão. Sempre. Até hoje. Porque é difícil, né? Não tem como, não sei, não existe um jeito de criar na prefeitura, em alguma tem que mudar a lei. Tem que fazer um projeto de lei e mudar a lei. Porque daí, porque a prefeitura ela só pode destinar recurso. Vamos pensar que ninguém rouba, certo? Então a prefeitura só pode destinar recursos para aquilo que está documentado legalmente, e esses recursos eles têm que vir provenientes de um amparo legal. Então não existe esse amparo, não existe esse item nas obras da prefeitura, reformar casas remanescentes em urbanizações. E seria muito bom que tivesse. Porque tem muita casa, por exemplo, que quando sai do lado, porque teve que passar a tubulação, pode abrir uma janela, né? Pode abrir uma outra porta, pode dividir um cômodo, até a gente fez pode esse estruturar desenho, uma escada mais confortável, sabe? Então, tem muita demanda, sim, não só de revestimento e de impermeabilização, de estanqueidade, né? Mas de oportunidades que a própria urbanização provoca, porque agora tem vista, agora tem luz do sol que pode entrar, né? A gente quis fazer muito e projetou, mas também foi cortado aqui. Às vezes a gente tirava algumas casas e por conta da topografia, outras caíam, então ficou um vazio. Então a gente queria refazer pequenas unidades de 50 metros quadrados, né? E daí recolocar, porque vazio não precisava daquele vazio lá. E isso também a gente não conseguiu fazer, porque não tinha esse item. É muito difícil assim, como é dinheiro público, esse dinheiro já vem carimbado com o seu destino. Então, você vai comprar tijolo, vai comprar areia, vai comprar massa. E tem uma lista enorme, né? Que a gente chama que é a lista da Sinap, que fala tudo que está comprando e quanto que a prefeitura paga. A prefeitura paga areia, sei lá, R$10. O tijolo a prefeitura paga 15. Se você vai fazer a obra com tijolo que custa 20, o problema é seu, porque a prefeitura só vai te pagar 15. Então, a gente queria muito fazer as passarelas metálicas, porque a nossa ideia da obra é que subiria as passarelas metálicas, elas seriam o andaime da própria obra. Como é a alvenaria estrutural, a gente achou que ia ser super interessante. Em termos de custo, até que não ia ser tão mais caro, só que a prefeitura paga muito mal o aço. E é um preço que flutua muito no mercado, depende de... Então,
Aí as construtoras ficam com medo de fazer metálica, porque se na época que for comprar tiver um preço absurdo, ela toma super de um prejuízo. Então tem uma lógica aí de dinheiro que é complicada também. Às vezes você fala, putz, por que não fez? Porque esse dinheiro vem de um jeito muito atravancado. Dinheiro difícil de usar. Outra coisa que tem é que como a gente tinha recursos da Caixa Econômica Federal, você tem que sobrepor várias legislações. E a Caixa só financia condomínio. Então como é que você vai arranjar dinheiro para fazer uma casa? Você não faz condomínio de uma casa. Né? Então tem um monte de entraves de legislação e de nomenclatura e de sobreposições de leis que inviabilizam a chegada do dinheiro para você abrir uma janela na casa do cara que agora tem uma super vista. Ou o sol podendo entrar. Né? Esse projeto de ampliação, porque foi feito um bloco lá, pulou um espaço, pulou outro bloco. A ideia seria que fosse implementado também. No primeiro projeto, não. A gente só pode projetar aquilo que tem dinheiro para fazer. Sim. Então, no primeiro projeto, a gente só tinha dinheiro para fazer 900. Mas foi pensado que caberia outro bloco nesse espaço. Mas a gente nunca... Não, a gente pensou como ele está hoje. O que caberia era o D, que, em princípio, né, como a Leda falou, pode fazer licitação, que o projeto está pronto. Que é onde já tem uma invasão aqui. Porque a densidade do prédio é muito maior do que o espaço. Menor, ali, né? Talvez caberia depois um novo projeto dentro. Por incrível que pareça, ao contrário. Ao contrário. A densidade ali é muito maior do que a dos edifícios. É que a gente tem que fazer recuo, tem que fazer... Abrir. Mas a gente nunca pensou, isso assim, nunca nos foi dito, nem que poderia pensar, e a gente também, para não fazer uma coisa assim... arrasa quarteirão. Não, utópica e até em respeito àquilo que está lá, porque no Conselho Gestor, né, Leninha, tinha gente que ia ficar, né? A Leninha tá numa casa que ficou. A gente não podia fazer só desenho de prédio, o resto dane-se. A gente queria fazer um desenho único. Então, essa margem, vocês vão ver que ao longo de quase todo o sapé tem um muro de 1,10 m de concreto. Esse foi um elemento que a gente usou para fazer a unificação, entendeu? Para nós é um espaço único, que tem casas novas e casas existentes. Então, a lógica de projeto foi essa. E quando vocês entram no projeto de perímetro, já está tudo? Tá tudo. Tem muita coisa. Licitação, vocês pegaram o projeto? Como que foi? A gente foi contratado da construtora. Então foi um outro tipo de relação. A gente não é contratado da prefeitura, a gente é contratado da construtora. Então nesse trabalho, por exemplo, eram 2 construtoras que nos contrataram, né? A nossa relação com eles determinou também muito do resultado. A gente fala, né, que a gente gosta mais que dessa construtora que a gente gosta não, mas teve mais contato, eles foram mais abertos. Então às vezes eles iam no escritório e falavam, puxa, se você mudar esse desenho, esse detalhe, eu consigo economizar tanto e fazer outras coisas. Então a gente foi fazendo com eles também, né? Eles mostravam a planilha, olha, aqui a gente está gastando muito nessa forma, vamos mudar. A gente mudou muito detalhe por conta da construtora, que era na época um cara muito bacana, 2, o Rafael e o Adérito, que ajudaram muito a gente, ensinaram muito pra gente, e aí criou-se uma coisa de confiança. Então, por exemplo, o guarda-corpo lá, né, o gradil das passarelas, a gente fez vários testes. A gente estava com muito medo dele ser uma coisa frágil, porque é alto e tal. A gente testava e foi vários desenhos com vários tipos de barra. Isso foi um privilégio pra gente, foi super, super legal. Como foi que aconteceu isso? Oi? Oi? A construtora, ela é determinada de existir. Não, é que o que aconteceu foi o seguinte, existia um projeto que foi licitado, onde as novas construções eram numa área que a prefeitura não conseguiu legalizar a propriedade. E isso foi acontecendo junto com a licitação. Quando terminou a licitação, mudou a gestão, e aí eles resolveram rever todo o projeto inteiro. Então a construtora enfim, ela tinha uma verba, mas ela teve que começar tudo de novo, porque o terreno que era disponível, que era o terreno do lado de cá, não tinha saído a propriedade. O Sapé tinha 30% a mais de moradias, então o processo foi muito longo e tinha que dar conta dessa demanda, ou pensar em toda essa demanda. E aí a gente foi contratado para pensar tudo desde o começo de novo. Mas com muitas limitações de verba, porque a gente já tinha uma planilha orçamentária para seguir. Então tem muitas questões arquitetônicas que a gente não pôde discutir.
que a gente teve que aceitar e lidar com ela. Mas como foi possível que essa construtora contratara vocês? Porque normalmente eles já têm arquitetos dentro, não? Que fazem, que não tem tanta pesquisa. Na verdade, quando eles se depararam com o tamanho do problema, eles viram que eles não tinham profissionais habilitados. Okay. Como a gente tinha esse trabalho com a outra comunidade, que é ali na Vila Leopoldina, eles nos chamaram. Um prêmio na época. Ganhei um prêmio do Urban Age, então a gente estava meio aí. Tá, entendi. E aí eles nos chamaram. A Beth ajudou também, mas enfim. Eu tenho uma pergunta a nível de desenho. Vocês acham que foi positiva a decisão de deixar o rio que se vê, que esteja assim, vendo-se, ou em vez de fechar um pouco ou tentar utilizá-lo também como um espaço público, mas que quede assim somente à vista? Ele não está dando para ver. A gente é que não está pronto, né? Isso aqui é um parque. É que, como a Leninha me falou, as árvores plantaram, quebraram tudo, agora estão trazendo novas árvores. Foi feito replantio. Então, isso aqui é um parque linear. A gente, quando desenhou o rio, estava muito sujo. Vocês imaginam, com casa em cima, e muito perigoso, né? Mas por isso eu também pensava que tinha casa em cima, então como conceito, assim, também utilizar de outra maneira, de uma maneira Então, o que foi que a gente fez? A gente, conversando com os engenheiros, a gente reparou que o rio, normalmente eles desenham como se fosse um canal, né? De 3x3x3, vamos dizer assim. Depende da vazão, você tem que fazer conta de quanta água tá. E a gente não queria e nunca quis que a água ficasse lá no fundo. A gente queria que a água aparecesse, né? Porque a gente... Isso foi muito legal, que a Leda falou da Sabesp. A Sabesp, esse córrego foi eleito como um projeto piloto da Sabesp de fazer córregos limpos. Então, não só o Sapé foi recanalizado, mas todo o entorno, eles fecharam os esgotos clandestinos para que não houvesse contribuição, né? Então, o que a gente pensou? A gente queria que a água aparecesse. Se a criança vê uma água limpa, né? Se a pessoa vê que a água está limpa, que é legal e não tem mais cheiro ruim, ela vai ficar mais constrangida a jogar um sofá lá dentro, ou uma bicicleta e tal, ou lixo e tal. Então os engenheiros nos explicaram que o que importa é o perímetro, né, do canal. Então, se a gente fizesse assim, a gente ia conseguir fazer um canal mais raso, com umas chegadas mais suaves. Na nossa ideia, não precisaria nem de gradil, mas já vimos que puseram gradil até o final. E as pessoas poderiam usar mesmo, ficar perto da água. A água não seria mais uma ameaça, porque quando a gente chegou aqui, criança já tinha morrido, né? Então, idoso morreu. Então o rio era uma coisa que todo mundo tinha medo. Então a gente fez ao contrário. Vamos fazer que o rio seja uma coisa bacana e que você possa ficar, tal. Ainda não está dando para ver. Se você vê as perspectivas, tal, dá para ver que tem potência para isso. E foi super bacana, porque depois de um ano só que a obra estava pronta, o canal estava pronto, a água já ficou limpa. Então, se vocês forem ver, é uma água que está muito suja, porque a gente teve que usar gabião, então ela gruda, garrafa PET e tal, o canal. Mas a água em si é uma água limpa. Interessante isso. Então, foi o contrário do que você falou. A gente queria que o rio fosse uma potência das pessoas, né, poderem ficar perto e não ter mais medo, porque dava muito medo. E não enche, viu? Eu falo para as meninas que isso aí é aprovado pelo Inmetro. Não enche, porque para encher isso aí tem que ser água, viu? Ele não chega nem na metade. Tinha problema com inundação? Tinha, perdia água aí na minha casa. Ó, da minha casa pro rio tinha 20 metros. Imagina a água chegar na minha porta. Não, a Leda perdia tudo todo ano. Né, Leda? Tudo. Não, era assim. Sim, ele foi calculado para 25, 50 e 100 anos. Isso foi também uma grande questão, porque pela lei federal é obrigado a deixar 30 metros de recuo do rio, né? E se deixasse 30 metros, ia todo mundo embora, né? E a gente fez uma briga enorme para fazer a lei antiga, que era 1,5 vezes só largura. Então, porque quanto mais o rio crescia, menos casa a gente podia fazer. Então foi uma coisa assim que a gente foi calculando e a gente resolveu não
fazer o rio realmente no que ele precisava. Então lá tem 3 metros lá em cima e aqui já 7,5. Né? Então, e no mesmo lugar, né? Porque não foi desviado o leito do rio, foi feito na mesma margem onde ele corria. Foi uma outra coisa muito legal, assim, a gente trabalhou com uma empresa chamada Gessa Nevita e os engenheiros da Gessa Nevita são, enfim, têm uma relação muito amigável com a topografia e estão dispostos a pensar outras geometrias que não o canal tradicional. Então, a gente fez uma leitura topográfica, a gente fez... Pra vocês terem uma ideia, a gente estudou o canal, a cada 10 metros tem um corte. Para que a gente pudesse estudar todo esse desenvolvimento e respeitando o máximo possível a topografia original. Que é o caminho natural da água, né? Por mais que a gente mude, a água vai para onde a topografia a conduz. Né? Como é que foi essa contrapartida de vocês usarem a lei antiga de 1,5 metro e usar nova com o pessoal? Isso, na verdade, assim, teve vários argumentos, né? Primeiro, a condição do rio ela já era muito transformada e muito deteriorada. Então, não se tratava de um córrego na natureza natural, né? Ele já estava muito deteriorado o seu leito, as rochas, enfim, não tinha vegetação nenhuma, né? Era só esgoto. Era só esgoto. Depois, que isso é reconhecido como uma obra de canalização. Mas a gente não recuperou o rio no seu natural, que seria deixar ele correr pela terra mais sólida e pelas pedras e tal. Então, tinha uma obra de canalização. E aí, quando você está em obra de canalização, mudam as regras de área não edificante. Então, a gente juntou vários argumentos, e advogados da prefeitura, da SEAB, ajudaram a construir esse argumento, para a gente poder ter só 1,5 a área não edificante. E essa 1,5, ela está na face do prédio. Isso também foi uma outra coisa que a gente conseguiu, quer dizer, ela não está na divisa da área pública com a privada, ela está lá na face do prédio. Quais foram as principais leis? Uia! As principais leis... Quem controla isso na cidade é um órgão que chama CIURB, né? Então, se a CIURB aprova, tá, então a conversa foi lá em CIURB, mas a gente teve... Todos os códigos florestais municipais, estaduais e federais, toda a legislação ambiental do município e do governo do estado, toda a legislação de drenagem e canalização da Sabesp. Eu não sei o número das leis mais, mas enfim, sei lá, são umas 10, 15. Depois tem toda a legislação de regulação de urbanização, que é feita pela CIURB e pela SEAB. Então tem decretos específicos para cada um dos eventos e tal. Fora as normas de acessibilidade, enfim. As NBRs todas as NBRs, toda a normatização de ciclovia, toda a normatização de iluminação pública, lixo, curvas, a gente mudou os acessos das ruas, então toda a normatização de sistema viário. A gente fez estudos de traffic calming para evitar lombadas e fazer sinuosidades, enfim. É um conjunto de leis muito grande, mas volto lá no começo da nossa conversa para a gente ver se a gente parte para uma caminhada. É um trabalho coletivo, não adianta. Assim, a gente não sabia tudo, a gente até hoje não sabe tudo, a gente se surpreende cada vez que a gente vem aqui com uma notícia, mas acho que ficar numa posição de diálogo e menos de imposição, mais de troca e ser mais generoso com tudo que está acontecendo. É um trabalho coletivo, não tem muito jeito. É colaborativo. Quantas pessoas vocês desenharam por ideia? Acho que foram a nossa equipe, a gente trabalhou 4 anos, né, no projeto. Entre 10 e 12 arquitetos participaram com a gente, mas a gente chegou a fazer reunião que tinha 25 pessoas, 32 pessoas, discutindo o desenho, o projeto. 4, 5 secretarias, que tem CIURB, SEAB, CT, Ilume, Sabesp, o Verde, né? Cada um quer puxar pro seu lado, né? Não tem outro jeito. Mas da equipe de vocês mesmo, 10? 10, 12. Hoje o presidente do IAB desenhou o sapé. Fernando Túlio. Fernando Túlio. Foi um barato, assim, né? Vai ser ainda, que a gente vai continuar, né? Deus quiser. Vamos lá. Tem prédio aqui mais ainda uma para pergunta fazer. só. Última pergunta. Mais A gente duas. pode ir andando conversando também, pessoal, porque senão a gente vai morrer de calor. A gente vai torrar, eu acho.
Eu faço civil na Unicamp, então eu podia explicar um pouco melhor isso que você falou do perímetro. Na forma que a gente usa, a gente considera uma razão que a gente chama de raio hidráulico. E o raio hidráulico é uma relação entre a área molhada e o perímetro molhado. Então, um pouco importa a seção e sim essa relação entre a área e o perímetro. Mesmo. E a outra coisa que vocês comentaram que vocês tinham SAPA, SAPB e blá blá blá, e tinha 2 empresas. Aí as 2 empresas, cada uma separado, contratou vocês. Isso. Elas conversaram e falaram, tem aquele... Não, na verdade isso foi a prefeitura que fez essa costura. Isso. Falou, olha, o SAPEA está contratando esses aqui, vocês têm que contratar também, porque não vai dar para desenhar duas coisas diferentes. Daí isso foi uma ação da SEAD. Não foi carta convite, porque a gente presta serviço, o nosso cliente é a construtora. Quem nos pagava, quem falava agora vai trabalhar, era a construtora. Óbvio que a prefeitura estava fazendo uma série de projetos e tinha já um leque de escritórios que ela tinha mais confiança, ou queria que trabalhasse. Então houve uma... Eu queria saber, as construtoras construíram só as unidades habitacionais ou elas construíram o código? Tudo. Toda a urbanização. Qual é a construtora? Foram 2 consórcios. Um chamava Ingelux Galvão e o outro que eram 2 empresas chamadas Etemp e Cromo. Então, vamos. Eu só vou pedir a gentileza para a gente levar as cadeiras lá para dentro depois do jantar.